Às vezes, as ações dos guardiões da lei para proteger os residentes parecem tão ineficazes que é difícil de acreditar. Como mais se poderia explicar que um malfeitor perigoso da história de hoje criou uma atmosfera de medo entre mulheres e crianças por décadas, onde quer que aparecesse? Caitlin Shepherd e Daisy Hughes eram vizinhas. Suas casas ficavam uma em frente à outra na minúscula cidade de Dayton, no estado de Iowa. A população deste canto americano não alcançava nem 1.000 pessoas. Em um lugar tão tranquilo, onde todos se conhecem e reina uma atmosfera especial de confiança, o incidente se tornou um choque para toda a comunidade. A diferença de idade entre as amigas era de 3 anos. Em 2013, quando tudo aconteceu, Caitlin tinha 15 anos e Daisy tinha apenas 12. Apesar da diferença de idade, elas eram inseparáveis. Juntas, iam para o ônibus escolar e voltavam para casa. Foi assim também em 20 de maio de 2013. O ônibus parou. Elas desceram e foram para suas casas quando notaram uma picape vermelha que as seguia lentamente. O motorista rapidamente iniciou uma conversa e ofereceu às meninas a chance de ganhar dinheiro. Ele explicou que administrava um negócio de corte de grama, mas precisava de ajudantes e estava disposto a pagar as estudantes por trabalho simples. Nisso, o homem encenava um verdadeiro teatro, duvidando das habilidades delas, o que levou as meninas a convencê-lo por conta própria de suas capacidades. O estranho ofereceu levá-las para casa para que pudessem se preparar para o trabalho e depois ir para o serviço, pelo qual prometeu pagar imediatamente. No entanto, ele tinha outros planos. Assim que as estudantes entraram no carro, ele mudou a rota, alegando que se lembrou de roupas de trabalho em tamanhos adequados. Em vez de dirigir para as casas, levou as meninas para o campo. Quando sentiram perigo e tentaram protestar, o homem tirou uma ferramenta e ameaçou usá-la contra ambas. O malfeitor as levou para uma casa abandonada e as conduziu para um celeiro antigo e meio desmoronado que estava vazio há muitos anos. Ele garantiu sua imobilidade e assegurou que as libertaria e até mesmo as levaria de volta à cidade se obedecessem e cumprissem suas exigências. Mas a Daisy, de 12 anos, imediatamente sentiu a falsidade em suas palavras. Ela pensou logicamente: por que levar tão longe da cidade se não houvesse uma intenção maligna? Tanto o armamento quanto todo o ambiente e o comportamento do homem, tudo indicava o pior. As últimas palavras de Caitlin foram: não merecemos isso. Depois disso, o malfeitor levou a menina mais velha para a floresta, o que deu à mais jovem uma chance de salvação. Daisy não podia dizer exatamente o que aconteceu com sua amiga. Ela só ouvia os gritos aterrorizantes de Caitlin vindos da floresta. Mas uma coisa estava clara: o homem não pretendia usar a ferramenta. Apesar de suas palavras, ele foi tão descuidado que a deixou no celeiro, bem na frente da prisioneira de 12 anos quando levou a mais velha. As cordas não eram fortes o suficiente. Daisy conseguiu afrouxá-las e se libertar. Ao fugir, ela levou o meio de autodefesa consigo. Ela só queria escapar, se salvar e estava pronta para se defender caso o perseguidor a alcançasse. Em pânico, ela lutou pela floresta, arranhando-se em raízes espinhosas. Depois caminhou por uma estrada de terra procurando ajuda. Apesar dos ferimentos sofridos, Daisy não conseguia parar. Parecia-lhe que o perseguidor estava em seus calcanhares. Finalmente, a menina encontrou ajuda e foi entregue às autoridades policiais. Daisy estava em tal estado que durante a fuga perdeu seus sapatos e sofreu numerosos ferimentos nas pernas e pés. Além disso, sofreu vários ferimentos durante as provações, embora não graves. Sua saúde não estava em perigo. Após o tratamento no hospital, Daisy continuou a sofrer com as consequências emocionais do que viveu. Ela deu aos investigadores uma descrição detalhada não apenas do malfeitor, mas também de seu veículo, o que oferecia boas chances de encontrá-lo antes que ele pudesse cometer algo semelhante novamente. Por volta das 20 horas, em área rural próxima ao local onde Daisy foi encontrada, no terreno de uma propriedade a nordeste de Dayton, estado de Iowa, Michael Klender, um homem inconsciente de 42 anos, foi descoberto. Mais tarde, ele foi identificado pela sobrevivente Daisy. Curiosamente, as circunstâncias em que o sequestrador foi encontrado não foram divulgadas durante algum tempo. A situação se mostrou complicada. Mais informações eram necessárias.
Isso representava um sério problema para a investigação, pois não havia indicações sobre o paradeiro da segunda estudante desaparecida. As autoridades policiais tinham que tatear praticamente no escuro. Enquanto a busca por Caitlin continuava, os investigadores examinavam o passado do criminoso na esperança de encontrar pistas. Os fatos revelados foram extremamente esclarecedores. Já em 1989, ocorreu o primeiro julgamento contra Michael Klender, de 17 anos, de Mason City, Iowa. Ele havia invadido uma casa alheia para cometer um roubo e atacou a proprietária, uma jovem mulher chamada Jill Gilsey. De acordo com os eventos reconstruídos, o jovem apareceu na soleira da casa da vítima em 22 de fevereiro de 1989. Ele alegou que seu carro havia quebrado e pediu para usar o telefone. Jill tinha uma proposta alternativa. Ela ofereceu levar o jovem para casa para que ele pudesse resolver seus problemas e depois buscar seu carro. Basicamente, ele não se importava com como poderia atrair a jovem mulher para fora, então concordou. Assim que Jill abriu a porta da frente, ele a empurrou para o chão, usou violência e tentou impedi-la de respirar. Ela só conseguiu se salvar através de resistência desesperada. Quando a jovem mulher sentiu que não conseguia respirar, conseguiu se contorcer habilmente e empurrar o estranho com o pé usando suas últimas forças. Após este incidente, Jill estava cheia de indignação e determinação para obter justiça. Michael foi acusado de invasão de propriedade com a intenção de se apropriar de objetos de valor de segundo grau e de comportamento agressivo com uso de violência. Ambas as acusações com circunstâncias agravantes. Mesmo assim, o juiz decidiu, após a prisão e antes do início do julgamento, que o criminoso poderia ser libertado sob fiança. Esta indulgência causou extrema insatisfação em Jill, especialmente considerando o fato de que o valor da fiança era menor que os valores máximos para essas acusações. Parecia que o juiz não reconhecia a periculosidade desta pessoa. Felizmente, o criminoso não tinha dinheiro para a fiança, então esperou a audiência em isolamento. Não apenas Jill, mas também muitos que conheciam Michael achavam que ele havia se saído facilmente e tinham sérias razões para pensar assim. Então ocorreram audiências preliminares, nas quais foi decidido se o criminoso de 17 anos deveria ser julgado como menor ou como adulto. O juiz juvenil recusou a jurisdição, já que Michael Klender completaria 18 anos em maio do mesmo ano. Além disso, funcionários da agência de jovens infratores testemunharam contra ele. Descobriu-se que suas ações ilegais haviam começado muito antes e seu comportamento desde o início havia levantado sérias preocupações. O jovem sempre se destacou por um caráter problemático e agressivo, especialmente em relação a mulheres jovens. Em novembro de 1986, Michael, com 15 anos, conduziu à força uma menina da mesma idade para um banheiro escolar. Ele a intimidou e exigiu que ela tirasse a roupa de cima. Mas a estudante recusou e tentou escapar. Nisso, ele usou um objeto metálico, após o qual continuou suas ações com mãos e pés. Isso levou a sérias consequências para a saúde da jovem. A estudante foi tratada e reabilitada por cerca de uma semana. Após o incidente, Michael Klender foi enviado para uma instituição especializada para meninos com distúrbios comportamentais e teve que completar um curso terapêutico no Centro de Saúde Mental. Essas instituições eram especializadas em correção comportamental para adolescentes problemáticos. Até fevereiro de 1988, Michael Klender havia concluído o programa. Ele cumpriu todas as obrigações judiciais após o incidente com a menina. O jovem retornou à casa de seus pais em Mason City, onde vivia com seu pai e madrasta. Mas a vida tranquila não durou muito. Logo ocorreu um incidente desagradável com Jill. Quando o jovem foi preso após este incidente, foi colocado em uma cela de isolamento para infratores adultos. Foi recomendado ao pessoal que monitorasse a comunicação do jovem com os presos mais velhos. Havia a opinião de que Michael poderia mostrar comportamento inadequado ou, inversamente, enfrentar dificuldades ele mesmo, devido à natureza de seus crimes. Foi observado que ele habilmente usava mentiras e manipulações, o que poderia ter uma influência negativa em outros jovens com comportamento problemático.
As acusações apresentadas poderiam ter resultado em até 12 anos de privação de liberdade e uma multa de até $15 mil. Se o caso tivesse sido julgado levando em consideração sua menoridade, a pena não poderia ter excedido 7 anos. Isso criou uma certa margem de manobra para seu advogado. Em 30 de março, Michael confessou sua culpa pela tentativa de invasão e por lesões corporais graves intencionais a um cidadão. Em 1º de maio, 2 semanas antes de atingir a maioridade, o jovem ouviu a sentença do tribunal. Depois disso, foi transferido para o Centro de Saúde Mental em Cherokee. Lá, ele foi examinado psiquiatricamente durante sua internação. Pelo incidente com Jill, sua liberdade foi restringida por 5 anos. O jovem passou seu 18º aniversário sob a supervisão de uma instituição penal. À pena principal foram adicionados mais 2 anos por um crime contra a propriedade. No entanto, ambas as penas foram ordenadas para serem cumpridas simultaneamente, o que significava que ele seria libertado de qualquer maneira após 5 anos. Isso preocupou seriamente a vítima, mas se mostrou impossível mudar a situação. O tribunal considerou que prolongar a privação de liberdade seria desumano e provavelmente esperava a melhora do adolescente com tendências perigosas. Apesar do tempo de prisão já reduzido, os defensores tentaram conseguir uma redução adicional da pena para seu protegido. O principal argumento era a idade do criminoso. Embora Michael tenha sido condenado pelos padrões adultos, ele permaneceu formalmente menor de idade. Felizmente, o tribunal recusou-se a rever a decisão tomada até setembro de 89. Após 2 anos, o tempo da pena pelo crime contra a propriedade terminou. Apenas a restrição de liberdade por lesões corporais ainda continuava. Restavam ainda 3 anos até a libertação oficial. Michael obedecia conscienciosamente a todas as instruções, em particular, frequentava um programa de correção comportamental para pessoas com tendências insalubres. Ele mostrou comportamento exemplar. Não perdeu nenhuma sessão, embora dificilmente se esforçasse sinceramente por uma mudança pessoal. O advogado trabalhava ativamente no caso e estava convencido da disposição do jovem em retornar à sociedade. O comportamento impecável, sem uma única violação disciplinar durante todo o tempo, desempenhou um papel importante. Os defensores de Michael Klender conseguiram obter uma revisão da decisão. Em 1991, mal tendo completado 20 anos, ele foi libertado. O jovem estava sob supervisão. Ainda assim, suas antigas tendências logo se manifestaram novamente. Em 1992, 2 meninas pequenas que brincavam na caixa de areia desapareceram perto da casa de Michael. As pequenas haviam acabado de completar 3 anos. Os pais rapidamente reconheceram a gravidade da situação e imediatamente recorreram às autoridades policiais. Intensas operações de busca começaram. Todos se prepararam para um resultado desfavorável. Inesperadamente, chegou uma ligação à polícia. Um anônimo relatou a localização das meninas em um ponto de ônibus cerca de 100 quilômetros de sua cidade natal. Um transeunte casual havia notado um incomum recipiente laranja sob o abrigo. Quando ele o abriu, o homem ficou chocado e imediatamente chamou os serviços de emergência. Os oficiais que chegaram ao local encontraram ambas as meninas em um estado que exigia assistência médica. Embora estivessem espremidas em um espaço confinado, ambas sobreviveram a esta terrível experiência, com a recuperação levando um tempo considerável. O principal suspeito na investigação tornou-se Michael Klender, sobre quem várias testemunhas oculares relataram. Uma vizinha notou um hábito estranho. Ele ficava parado à janela por muito tempo, observando Cindy. O jovem frequentemente passava tempo na cozinha ou na sala de estar, observando crianças brincando no pátio ou estudantes voltando das aulas. No contexto do desaparecimento de Cindy, essas características comportamentais levantaram sérias preocupações. Já no dia seguinte, após a descoberta, as autoridades policiais visitaram o apartamento de Michael e tiveram uma conversa com ele. No entanto, nesta fase faltavam evidências convincentes. Era necessário, de alguma forma, obter informações das meninas de 3 anos. Era importante não piorar sua condição, mas Cindy inicialmente não conseguia explicar nada corretamente devido ao choque vivenciado e sua pouca idade. A primeira comunicação não trouxe resultados significativos.
O próprio suspeito negou qualquer envolvimento no incidente. As autoridades policiais não apresentaram acusações e foram embora. Não havia base para uma prisão imediata, o que deu ao suspeito um tempo valioso. Michael não deixou passar esta oportunidade. Entrou em seu Honda, ano 82, e deixou o estado em direção à Flórida. Um defeito técnico do veículo o impediu de desaparecer completamente. O carro parou no meio do caminho, pelo que Michael foi forçado a pedir ajuda a um parente que morava nas proximidades. O suspeito foi preso em um ponto de ônibus em Houston antes do Natal. O sucesso foi garantido por uma ligação anônima. As autoridades policiais receberam uma dica, como mais tarde se descobriu, deste mesmo parente de Michael. O homem suspeitou de algo errado, embora não tivesse ouvido falar da situação com as meninas desaparecidas. As Cindy, de 3 anos, moravam no mesmo complexo habitacional na periferia sul de Charles City que o principal suspeito. As crianças brincavam no playground, já que o complexo era monitorado e considerado seguro. Provavelmente o suspeito as observou por muito tempo antes de notar a ausência de adultos por perto. Gravações das câmeras do complexo registraram as meninas brincando, depois olhando simultaneamente em uma direção específica e indo para algum lugar. Os investigadores suspeitaram que Michael chamou a atenção delas enquanto estava fora do campo de visão das câmeras, e ele conseguiu. O feliz descobrimento das meninas foi até relatado no noticiário da televisão. O suspeito escondeu ambas em um container, que fechou e deixou em um ponto de ônibus. Se um transeunte atento não as tivesse encontrado dentro de poucas horas, as consequências poderiam ter sido imprevisíveis. De acordo com o exame médico, as meninas não foram submetidas a ações específicas, mas sofreram abrasões. Ambas sofreram golpes e uma tinha marcas no pescoço. Algo semelhante poderia ter acontecido com a segunda, mas o suspeito mostrou menos agressão em relação a ela por algum motivo. Originalmente, as meninas estavam em um estado de forte estresse. Uma conversa completa com os investigadores não foi possível imediatamente. Gradualmente, as meninas descreveram como o suspeito tentou prejudicar ambas quando as levou para longe de casa. Elas se lembravam bem da aparência dele e puderam dar uma descrição que se assemelhava muito a Michael Klender. Os investigadores também receberam uma descrição das suas roupas. Quando as crianças viram sua foto, estremeceram de horror ao reconhecer o estranho. Após isso, o suspeito foi preso e acusado de sequestro e uso de violência contra menores. Mesmo por sequestro, pode-se receber a pena máxima no estado de Iowa. Uma pessoa com passado criminoso e tal comportamento imediatamente chamou a atenção. Ele ficou sinceramente surpreso quando os investigadores voltaram à casa e leram seus direitos. Durante os processos judiciais, o defensor de Michael tentou obter uma redução da pena. Por agressão física, o tribunal impôs apenas 2 anos, e por privação ilegal de liberdade de 3º grau, 10 anos para cada episódio. Tal resultado foi possível porque a situação no container não levou a consequências irreparáveis, assim como os casos de dificuldade respiratória. O júri rapidamente chegou a uma decisão unânime. Michael já estava há 5 meses na prisão quando novas circunstâncias vieram à tona. As investigações revelaram que Michael também tinha outras ações ilegais, sobre as quais se mantinha em silêncio. A sua pena foi adicionada outra privação forçada de liberdade, também sem consequências irreversíveis. No final, o tribunal estabeleceu mais de 30 anos de prisão a serem cumpridos consecutivamente, sem possibilidade de libertação antecipada. Mas o defensor continuou a luta, agora focando no estado mental do cliente. Ele alegou que Michael não precisava de isolamento, mas de ajuda médica, recuperação e adaptação na sociedade. Para tais declarações havia realmente motivos. O jovem mostrava comportamento incomum. Na primeira prisão e na conversa na delegacia, ele estava muito distante, indiferente. Quando Michael confessou, perguntaram-lhe os motivos para manter as crianças de 3 anos presas. Ele não conseguiu explicar, apenas mencionando mais tarde como razão um dia ruim. É difícil entender qual comportamento em uma instituição penal merece tais alívios, mas Michael foi libertado no ano de 2011 após cumprir apenas 20 anos. Começou um novo período probatório, que ele não deveria concluir com sucesso. Logo após sua libertação, ele voltou ao seu comportamento anterior.
Desta vez, as consequências foram ainda mais sérias para todos os envolvidos. Agora Michael Klender sequestrou Caitlin e Daisy. Uma delas escapou do perigo graças a circunstâncias felizes. A busca pela segunda continuou. Assim, o número de casos oficialmente registrados envolvendo Michael Klender chegou a 7. A maioria das vítimas eram menores de idade. Como se descobriu mais tarde, a lista de suas ações poderia ser significativamente maior. Em 1992, Michael residia temporariamente em outro estado, onde casos semelhantes também foram registrados, incluindo a história com Lori Lee Smith, uma jovem de 18 anos que ele atraiu para seu carro. Originalmente, a jovem estava retornando para casa por uma estrada rural. Isso aconteceu tarde da noite, quando a estrada estava quase vazia. De repente, ela notou no espelho retrovisor que alguém piscava os faróis e pedia para parar. Lori encostou na beira da estrada e abriu a janela. Michael, que parou ao lado dela, informou que as luzes traseiras da motorista não estavam funcionando. Ele sugeriu que ela saísse e verificasse por si mesma, e também quis ajudar a verificar as luzes. A jovem desprevenida saiu, mas quando estava no porta-malas, viu que o homem sacava um objeto pontiagudo. Sob pressão, ele forçou a jovem a entrar em seu carro, mas ela mostrou coragem e resistiu firmemente. Eles lutaram por um tempo no carro de Michael quando um caminhão passou. Michael Klender notou como o motorista começou a fazer a volta. Aparentemente, ele tinha visto o ocorrido e decidiu ajudar a jovem. Então, o criminoso empurrou Lori Lee Smith para fora do seu carro e desapareceu imediatamente. É importante notar que, até certo ponto, todas as vítimas das ações de Michael permaneceram seguras, até que ele sequestrou Caitlin e Daisy. No entanto, para conclusões precisas, era necessária uma investigação minuciosa da biografia de Michael. Após sua libertação em 2011 e até o incidente com as amigas em 2013, ele teve tempo suficiente para atos infames. Obviamente, ele não se esforçou para mudar seu comportamento. Os especialistas suspeitavam que Michael poderia ser responsável por muito mais incidentes semelhantes. Muitos daqueles que caíram em suas mãos foram salvos apenas por coincidências felizes. Havia temores de que outros casos ainda não resolvidos de pessoas desaparecidas pudessem ser atribuídos a ele. Por exemplo, ele foi associado ao misterioso desaparecimento de 2 meninas, Lyric Cook Morrissey, de 8 anos, e Elizabeth Collins, de 10 anos, de Evansdale, Iowa, que desapareceram no condado de Floyd em 2012. No entanto, a conexão de Michael com este caso não pôde ser provada. Os dados sobre a localização do seu telefone mostraram que ele estava em outra área no momento do desaparecimento das meninas, o que o isentou de todas as suspeitas. Este caso permaneceu sem respostas. O destino de Caitlin Shepard, de 15 anos, continuou sendo um mistério. Os investigadores não pararam de analisar informações e examinar os últimos dias da existência daquele que levava pessoas contra sua vontade. Notavelmente, Michael criou externamente a aparência de uma vida normal. Ele tinha um emprego estável, comprou uma casa e até se casou com uma mulher chamada Lisa. Ela também era de uma cidade pequena, como Michael preferia para suas ações. Em tais lugares, os jovens são mais confiantes. Muitos não trancam suas portas, o que facilitava os planos de uma pessoa com más intenções. A sorte acompanhava não apenas aqueles que encontravam Michael em seu caminho, mas também ele próprio. Embora ele devesse estar em um registro especial para pessoas com tendência a comportamento inadequado e sob constante supervisão das autoridades, Lisa não sabia nada sobre o passado de seu marido. Naturalmente, os investigadores decidiram primeiro examinar a casa do casal. Em 25 de fevereiro de 2013, cerca de 1 dúzia de veículos das forças policiais chegaram ao seu apartamento. Eles falaram com os vizinhos e tentaram descobrir se alguém tinha visto Caitlin, mas ninguém reconheceu a foto da menina. Lisa ouviu com espanto os relatos dos policiais que revelavam a verdadeira natureza de seu marido. Ela ficou chocada com o que ouviu, mas não conseguiu ajudar com informações valiosas. Os investigadores se convenceram de que ela não estava envolvida no incidente. Enquanto isso, Daisy, de 12 anos, recuperou a consciência. Ela falou com os investigadores e posteriormente deu algumas entrevistas.
Isso permitiu que a história de seu resgate se tornasse conhecida em todos os detalhes. As autoridades policiais verificaram o mesmo galpão, mas não encontraram Caitlin lá. As perspectivas de um desfecho feliz para a menina de 15 anos diminuíram drasticamente quando a análise das manchas vermelhas no carro do suspeito revelou uma correspondência de DNA com a desaparecida. O destino exato de Caitlin Shepard permaneceu desconhecido, embora as ações do criminoso fossem previsíveis. Quando ele notou o desaparecimento da prisioneira mais jovem que também havia levado sua ferramenta, o homem decidiu pôr fim à sua própria existência. Presumivelmente, o suspeito não queria retornar a uma instituição correcional. Seus crimes contra menores teriam lhe proporcionado uma estadia extremamente desagradável entre outros prisioneiros. Aparentemente, algo irreversível havia acontecido com Caitlin, já que ele preferiu tal desfecho a uma estadia prisional perpétua. Nenhuma informação chegou sobre a menina mais velha, mesmo depois que a amiga de 12 anos recebeu alta da clínica. A operação de busca continuou. Nos primeiros dias, as mochilas das meninas puderam ser encontradas, que Michael havia deixado em uma área arborizada. Presumivelmente, ambas as meninas deveriam desaparecer para sempre. O pressentimento da mais jovem provou estar correto. O paradeiro de Caitlin Shepard só se tornou conhecido após 2 semanas, quando ela foi encontrada nas águas do rio a alguns quilômetros de sua cidade natal. Devido à longa permanência na água, foi necessário tempo para estabelecer sua identidade. Após a realização de todos os procedimentos necessários, confirmou-se que a pessoa encontrada era realmente Caitlin Shepard, de 15 anos. Nela foram encontradas as mesmas braçadeiras que mantinham Daisy presa. A investigação revelou que Caitlin não estava mais viva devido a numerosos ferimentos causados por objetos duros e afiados. Caitlin foi a última a ser ferida por Michael Klender, além dele mesmo. No entanto, sérias dúvidas foram levantadas sobre sua humanidade. No contexto desses eventos, a sociedade mostrou sua indignação. As autoridades policiais foram criticadas por serem muito indulgentes com personalidades perigosas, em contraste com aqueles que poderiam sofrer com suas ações. É notável que Lisa Klender, sua esposa, estava entre os poucos que sinceramente lamentaram por Michael. Talvez apenas ela pudesse ver algo humano nele que evocava afeição, ou foi o resultado da influência habilidosa de seu marido. Por volta das 2h30 da manhã de 14 de setembro de 2021, a polícia da pequena cidade de Stafford, no estado de Michigan, recebeu uma chamada preocupante. Quem ligou foi Alex Richardson, morador da casa número 48 na tranquila e acolhedora Winslow Street. O homem estava visivelmente nervoso e informou que o seu filho de 7 anos, Max, tinha desaparecido diretamente da sua cama. Quando Alex entrou no quarto da criança, a cama estava vazia e a janela dos fundos ligeiramente aberta. A própria casa estava trancada por dentro, e Alex lembrou-se de ter ouvido um estranho ranger poucos minutos antes, ao qual, no entanto, não deu especial importância. Os pais começaram imediatamente a busca, revistaram todos os cômodos e o quintal, mas não encontraram nenhuma pista sobre o paradeiro do menino. Quando a polícia chegou ao local, examinaram o quarto da criança. O quarto estava em ordem. Não havia sinais de luta ou desordem. A única coisa que chamou a atenção dos policiais foram arranhões no parapeito da janela, obviamente feitos por uma chave de fenda ou ferramenta semelhante. Os peritos suspeitaram que a janela pudesse ter sido danificada previamente por fora, e então, aberta ligeiramente durante a noite. Os pais estavam confusos. Nada faltava na casa, exceto Max. A mãe do menino, Laura, confirmou que apenas o seu filho havia desaparecido. Até o cobertor com que Max dormia estava no chão ao lado da cama. A vizinha da família, a senhora Grant, contou que por volta das 2h10 da manhã ouviu um estranho barulho de batida no quintal, ao qual, no entanto, não deu importância. A sua casa fica a cerca de 20 metros da janela do quarto da criança, mas a mulher não viu pessoas, nem veículos. Outros vizinhos não notaram nada de incomum. Na Winslow Street, não havia câmaras de vigilância. A área onde a família Richardson vive é considerada tranquila e segura. Antes deste incidente, eles nunca tinham chamado a polícia. No entanto, nos últimos 6 meses, coisas estranhas aconteceram na casa.
alimentos desapareceram do frigorífico, Alex ouviu rangidos suspeitos no sótão e Max confessou uma vez aos pais que sentia a presença de um estranho no corredor. Mas os pais atribuíram tudo isso a fantasias infantis e trivialidades do dia a dia. 2 semanas antes do desaparecimento, Laura notou uma porta danificada que dava para o sótão, mas Alex decidiu que eram apenas dobradiças velhas. A investigação do sótão começou por volta das 4 da manhã. Lá, os policiais encontraram vários sacos amachucados e um recipiente de plástico vazio para alimentos. Além disso, foi descoberta uma pegada nítida de sapato, que não correspondia a nenhuma pessoa conhecida pela polícia. O tapete na entrada do sótão estava visivelmente deslocado, como se alguém tivesse entrado às escondidas regularmente. A Winslow Street é rodeada por casas semelhantes sem câmaras de vigilância. Patrulhas adicionais não detetaram pessoas ou veículos suspeitos nas proximidades. Os pais não conseguiam lembrar-se de ninguém que pudesse ameaçar a sua família. Pela manhã, as operações de busca foram ampliadas. A polícia vasculhou os arredores, terrenos baldios e edifícios abandonados. Mesmo um cão especialmente trazido não conseguiu encontrar vestígios de Max. No entanto, perto da cerca foram encontradas marcas de pneus de um carro, parcialmente apagadas, o que confirmou a suspeita de que o menino poderia ter sido levado de carro. Após verificar a base de dados, descobriu-se que 2 meses antes, a apenas 10 milhas dali, tinha ocorrido uma tentativa semelhante de invasão a uma casa onde também havia uma criança pequena. Naquela altura, o autor não foi apanhado. A polícia suspeitou que ambos os casos pudessem estar relacionados. A família não tinha notado qualquer vigilância sobre si ou visitas suspeitas de estranhos. Em junho, os Richardson estiveram com parentes e os vizinhos vigiaram a casa. Nenhuma anormalidade foi detetada. Os investigadores ordenaram um exame adicional das pegadas do sótão e solicitaram gravações de postos de gasolina e lojas locais, na esperança de que o autor pudesse ter saído da cidade na hora seguinte ao rapto. Apesar da falta de câmaras municipais, os postos de gasolina poderiam ter registrado o veículo do autor. Às 9 da manhã, a polícia apelou a buscas públicas. Voluntários e vizinhos examinaram ruas, quintais e garagens próximas. Além disso, foram organizadas conversas com professores e colegas de turma de Max. A escola confirmou que o menino não tinha conflitos ou problemas. Os pais fizeram um breve discurso. Pedimos ajuda na busca pelo nosso filho. Se alguém souber de algo, informe imediatamente a polícia. As autoridades não divulgaram detalhes da investigação, mas os investigadores não descartaram a possibilidade de o autor ter permanecido secretamente na casa dos Richardson por vários dias, ou possivelmente semanas. Às 10 da manhã, a polícia declarou oficialmente que o rapto de Max foi direcionado e preparado. O quarto da criança revelou-se um alvo ideal. Dava para o quintal dos fundos não iluminados sem obstáculos para uma fuga rápida. No sótão encontraram vestígios de um estranho, mas a polícia ainda não conseguiu determinar se o autor estava na casa antes de os pais irem dormir ou se entrou mais tarde. As investigações continuaram ativamente. Foi pedido aos moradores da área que se lembrassem de incidentes suspeitos nas últimas semanas. Alguns lembraram-se de ruídos estranhos, mas esses dados não foram suficientes para uma conclusão clara. A investigação recebeu estatuto prioritário, pois tratava-se do desaparecimento de uma criança. As provas começaram a juntar-se lenta, mas seguramente, formando um quadro perturbador de um rapto cuidadosamente planeado. No dia 14 de setembro, por volta das 10h30 da manhã, a polícia de Stafford solicitou patrulhas adicionais para a parte oeste da cidade. A notícia do desaparecimento da criança espalhou-se rapidamente pelos meios de comunicação locais e redes sociais. Ao mesmo tempo, um grupo de 3 investigadores continuou a recolha de provas na casa dos Richardson. A primeira investigação foi concluída por volta das 11 da manhã. Os peritos levaram um pedaço de linóleo da entrada do quarto da criança para verificar pegadas e recolheram amostras de tinta da moldura da janela onde havia sinais de arrombamento. Por volta das 11h20, o pai do desaparecido Max, Alex Richardson, entregou aos investigadores uma lista de pessoas que tinham visitado a sua casa nos últimos 6 meses. A lista incluía vizinhos,
parentes e alguns funcionários de uma empresa que tinha renovado o telhado em abril. Os investigadores decidiram ter conversas curtas com todos que pudessem ter notado pessoas suspeitas perto da casa. No entanto, os primeiros interrogatórios não revelaram conflitos ou ameaças contra a família. Até ao meio-dia, a polícia tinha concluído as conversas com os vizinhos imediatos. Alguns moradores mencionaram que um homem desconhecido tinha passado repetidamente por suas casas, oferecendo pequenos reparos ou cuidados com o relvado. 3 pessoas tinham a certeza de que se tratava do mesmo homem, mas descreveram a sua aparência de forma diferente. Os investigadores verificaram os empreiteiros locais, mas nenhuma empresa confirmou ter um funcionário que correspondesse às descrições das testemunhas. Por volta da 1 da tarde, chegou uma chamada importante do morador Joel Patterson, que informou que na noite de 12 de setembro, alguém tinha tentado arrombar a fechadura do seu celeiro. A fechadura ficou danificada, mas o ladrão não conseguiu entrar. Na altura, ele não chamou a polícia, mas agora suspeitava de uma ligação com o desaparecimento de Max. Peritos examinaram a fechadura danificada e determinaram que a ferramenta poderia corresponder à utilizada na invasão da casa dos Richardson. Às 2 da tarde, a polícia realizou uma conferência de imprensa. Um porta-voz da autoridade confirmou que o autor obviamente tinha estado anteriormente na casa dos Richardson. Também foram mencionados os achados no sótão e os danos na moldura da janela. A polícia pediu aos moradores que relatassem veículos suspeitos na área. Entretanto, outro grupo de investigadores examinava as gravações das câmaras dos postos de gasolina no caminho para os subúrbios ocidentais. Por volta das 3h30, descobriram um veículo filmado numa das estações às 3h12 da manhã. O carro não tinha matrículas. O condutor abasteceu com diesel, pagou em dinheiro e partiu rapidamente. O funcionário do posto não se lembrava de quaisquer características especiais do homem. Até às 4 da tarde, uma amiga de escola de Laura Richardson relatou que Laura já se tinha queixado em agosto de ruídos suspeitos vindos do sótão. Na altura, a mulher estava insegura sobre se deveria chamar a polícia. Os investigadores suspeitaram que o raptor pudesse estar a observar a casa há muito tempo e ampliaram a área de busca. Por volta das 5h30 da tarde, voluntários revistaram edifícios abandonados num raio de 1,5 km da Winslow Street. Numa casa, encontraram sacos-cama e latas vazias, mas nenhum vestígio de Max. Exatamente às 6 da tarde, uma chamada anônima foi recebida na linha direta. O interlocutor relatou que tinha visto um menino parecido com Max por volta das 10 da manhã do mesmo dia no parque de estacionamento do centro comercial Green Hill. As gravações das câmaras foram verificadas, mas a investigação preliminar não deu resultados. A polícia continuou a análise detalhada das imagens de vídeo. Às 19h15, os peritos concluíram o exame das pegadas encontradas na casa. Foi determinado que a sola correspondia ao tamanho masculino 9,5. Essas pegadas coincidiam com as de um caso semelhante no distrito vizinho, ocorrido 2 meses antes. No final do dia, os investigadores estabeleceram as principais teorias. O rapto foi cuidadosamente planeado com antecedência. O autor invadiu a casa dos Richardson várias vezes. Muito provavelmente, agiu sozinho e usou uma ferramenta especial de arrombamento. Max pode ter sido levado rapidamente para fora da cidade. Existe uma ligação com incidentes semelhantes nos distritos vizinhos. À noite, os pais de Max apelaram novamente aos cidadãos pedindo ajuda à polícia. Não houve pedidos de resgate. A polícia reforçou os controlos nas saídas da cidade, mas as verificações na Autoestrada Federal não deram resultados até ao momento. Até às 10 da noite, a força-tarefa continuou a trabalhar sem parar. A área de busca foi expandida para incluir lagos e casas de férias a norte de Stafford. Os investigadores entenderam que estavam a lidar com uma pessoa que tinha preparado cuidadosamente o rapto e sabia como evitar chamar a atenção. A situação recebeu o estatuto de caso de rapto preparado. Na mesma noite, a polícia do distrito vizinho concordou em participar na investigação. O FBI foi notificado, mas ainda não estava oficialmente envolvido no caso. A polícia continuou a busca e a recolha de novas informações na esperança de descobrir onde Max se encontrava. Ao amanhecer do dia 15 de setembro, a equipe de investigação iniciou uma nova inspeção dos arredores da tranquila Winslow Street.
Voluntários e policiais dividiram-se em várias equipas e verificaram cuidadosamente casas de férias abandonadas. Em poucas horas, examinaram 6 barracões velhos e um edifício vazio, mas não encontraram vestígios recentes da presença de Max. Os objetos encontrados eram lixo comum, caixas velhas e vidro partido, sem qualquer relação com o rapto. Entretanto, os agentes examinavam cuidadosamente as gravações das câmaras nas estradas de saída de Stafford. Num dos vídeos, notaram uma carrinha escura suspeita que seguia para norte pouco depois da hora presumível do rapto. As matrículas do veículo estavam ilegíveis e o condutor não pôde ser identificado. O tamanho do veículo coincidia com as marcas de pneus encontradas na casa dos Richardson. A polícia suspeitou que este veículo exato pudesse ter sido usado pelo autor. Um pouco mais tarde, nessa manhã, o proprietário do motel Roadway ligou para a esquadra da polícia. Ele relatou um homem suspeito que tinha feito o check-in na noite de 14 de setembro. Comportava-se de forma estranha e pagou exclusivamente em dinheiro. Quando a polícia chegou ao motel, descobriu-se que o estranho já tinha feito o check-out, sem deixar dados pessoais. A única pista era um carro de cor caqui, notado por outro hóspede. Um funcionário do hotel lembrou-se que o homem estava com pressa e não passou pela recepção ao sair. A polícia decidiu verificar todas as possíveis variantes de alojamentos temporários num raio de 50 milhas. Também solicitaram informações sobre possíveis roubos de combustível em postos de gasolina, já que os criminosos muitas vezes evitam deixar rastros. Até o momento, não havia tais dados, mas a verificação continuou. Um motorista de autocarro escolar informou à polícia que na noite do rapto tinha visto um peão suspeito perto da Circular Oeste. O homem caminhava pela berma da estrada e não tentou pedir boleia. Os investigadores tentaram perceber se havia uma ligação entre esta pessoa e a carrinha escura, mas ainda não conseguiam confirmar isso a 100%. Os pais de Max forneceram à polícia fotografias de família e descrições detalhadas dos pertences do filho, destacando especialmente o pijama azul que Max poderia estar a usar. Estas informações foram imediatamente divulgadas nos meios de comunicação locais, mas não chegaram relatos sobre Max. Parentes confirmaram que ninguém os tinha contactado para pedir resgate. Os investigadores voltaram novamente à pegada encontrada. Coincidia com vestígios de um caso semelhante no distrito vizinho, ocorrido 2 meses antes. Naquela altura, o autor também usou uma chave de fenda com uma lasca característica na lâmina, o que levou a polícia à ideia de um raptor em série. A polícia começou a verificar os clientes de serviços de reparação locais, especialmente aqueles envolvidos em trabalhos de telhado. O telhado da casa dos Richardson foi trocado em abril. Todos os 4 trabalhadores tinham boas referências e negaram qualquer envolvimento no incidente. Na reunião operacional do meio-dia, os investigadores discutiram a possibilidade de expandir a área de busca e envolver o FBI. No entanto, a liderança considerou que ainda não havia motivos suficientes para uma intervenção federal. A polícia de Stafford continuou o seu trabalho ativo no local, embora a identificação do autor, que se tinha escondido na casa antes do rapto, ainda não tivesse sido bem sucedida. Um grupo de voluntários vasculhou novamente a área perto das massas de água mais próximas, incluindo um pequeno lago perto da cidade. A busca não deu resultados. Chamadas anônimas para a linha de apoio também não ajudaram. Pessoas relatavam indivíduos suspeitos, mas nada de concreto pôde ser determinado. À noite, uma das patrulhas notou um carro estranho perto de um terreno baldio. O condutor acelerou rapidamente ao ver a polícia, e os agentes não conseguiram ver as matrículas. Não ficou claro se este incidente estava relacionado com o rapto. Um representante do Conselho Municipal anunciou uma recompensa de $5.000 por qualquer informação que levasse à captura do autor. Os pais de Max declararam que duplicariam o valor por informações concretas sobre o paradeiro do seu filho. As notícias da noite lembraram novamente a provável ligação deste rapto com casos anteriores. A polícia exortou os moradores a estarem vigilantes e a relatarem imediatamente quaisquer incidentes suspeitos. No final do dia, a investigação sobre para onde Max foi levado não tinha avançado. Os investigadores continuaram a analisar gravações de vídeo e a verificar bases de dados em busca de criminosos com métodos semelhantes. Os pais permaneceram em contato constante com a polícia. No dia seguinte,
As forças operacionais planeavam verificar áreas fora da cidade, na esperança de encontrar pelo menos algumas pistas. O caso do desaparecido Max tornou-se prioritário. Os investigadores aguardavam os resultados dos exames técnicos e tentavam compreender os motivos e objetivos do autor. A polícia preparava-se para a próxima fase da busca, ciente de que estava a lidar com um rapto cuidadosamente planeado. Na manhã de 16 de setembro, a polícia de Stafford iniciou uma nova vaga de buscas por Max Richardson, envolvendo não só forças locais, mas também funcionários do distrito vizinho. Até um helicóptero foi lançado ao ar para verificar as densas florestas a noroeste da cidade. Nas primeiras horas, várias milhas quadradas foram verificadas do ar, mas não foram encontrados sinais de Max ou veículos suspeitos. Estas informações foram imediatamente passadas às equipas que continuavam a vasculhar a área em terra. Ao mesmo tempo, os investigadores receberam os resultados da análise de um recipiente de plástico encontrado no sótão da família Richardson. No interior foram descobertos vestígios de ADN de um homem desconhecido. Mas o recipiente tinha sido cuidadosamente limpo, dificultando a identificação. Os peritos enviaram amostras para verificação nas bases de dados do estado, mas os resultados teriam de esperar pelo menos até a noite. Paralelamente, os investigadores lidaram com numerosas chamadas para a linha direta. Pessoas ligavam de diferentes partes do estado, convencidas de que tinham visto um menino parecido com Max. Cada relato foi verificado, mas isso não trouxe resultados reais. A maioria destas chamadas baseava-se em suposições e não em factos concretos. Uma pista importante foi a conversa com a vizinha, Alice Jackson, que se lembrou de ruídos estranhos no seu sótão algumas semanas antes. Na altura, ela atribuiu isso a animais. A polícia investigou a sua casa e descobriu pegadas quase imperceptíveis, semelhantes às encontradas na casa dos Richardson. Embora a correspondência não fosse exata, isso confirmou que um desconhecido poderia ter verificado várias casas em busca de um esconderijo adequado. Em breve, vestígios semelhantes foram encontrados no sótão da casa vizinha, cujos proprietários estiveram ausentes em agosto. Lá, encontraram até sinais de que o alçapão tinha sido aberto. Os proprietários não tinham ideia disso. Isto convenceu os investigadores da teoria de que o autor poderia ter invadido sistematicamente diferentes casas e estudado a situação com antecedência. Entretanto, um dos investigadores lembrou-se de um homem que tinha sido detido alguns meses antes no distrito vizinho por tentativa de invasão de um armazém. Com ele foi encontrada uma chave de fenda com formato invulgar, semelhante àquela cujos vestígios foram encontrados no local do rapto de Max. Este homem foi libertado na altura por falta de provas, mas a polícia decidiu verificar onde ele se encontrava agora. Descobriu-se que o suspeito tinha deixado recentemente um abrigo para sem-abrigo na cidade vizinha. Os funcionários do abrigo relataram que ele tinha saído alguns dias antes do rapto de Max e não tinha regressado. Testemunhas mencionaram que o homem queria encontrar trabalho, mas a polícia não tinha mais informações. Os investigadores solicitaram acesso a transações bancárias em cidades próximas para rastrear os movimentos do suspeito. Paralelamente, foram verificadas gravações de câmaras em postos de gasolina. Numa delas, foi avistada uma carrinha semelhante à que poderia estar ligada ao rapto. O veículo dirigiu-se para um parque industrial abandonado nas proximidades, mas uma verificação no local não revelou vestígios de Max. Cães farejadores e equipas de busca continuaram a investigar armazéns abandonados e áreas industriais, mas encontraram apenas vestígios de sem-abrigo e não de Max. Num local, foram encontrados um colchão velho e garrafas, mas a análise não confirmou qualquer ligação ao caso. À noite, os pais de Max apelaram novamente aos residentes, pedindo-lhes que verificassem cuidadosamente os seus sótãos e caves. Muitos responderam, mas não houve novos fatos. No entanto, as pessoas tornaram-se mais atentas e relataram com mais frequência qualquer pequena coisa à polícia. Os resultados preliminares da análise de ADN do sótão não revelaram correspondências na base de dados do estado de Michigan. Uma busca completa na base de dados federal poderia levar vários dias. Se o suspeito não tivesse antecedentes criminais, seria difícil determinar a sua identidade. Um dos blogueiros locais informou à polícia à noite que tinha visto um menino parecido com Max perto do centro comercial Brighton Valley,
Mas a verificação das câmaras de vigilância mostrou que o menino tinha ido lá com os pais. E este foi outro alarme falso. No final do dia, a busca por Max continuou, mas não havia pistas claras. A polícia entendeu que estava a lidar com um crime cuidadosamente preparado. Os investigadores decidiram que recursos federais deveriam ser envolvidos e a área de busca expandida. Os pais de Max preparavam-se para apelar ao público em geral, na esperança de encontrar pelo menos alguma informação nova que pudesse ajudar a trazer o filho para casa. Os investigadores continuaram o seu trabalho, tentando passo a passo reunir todos os detalhes possíveis e juntar as provas encontradas em várias casas, onde o desconhecido tinha entrado seguindo um cenário semelhante. Gradualmente, tornou-se claro que o autor escolhia sótãos e caves. Tentava passar despercebido e aproveitava o facto de os proprietários raramente irem a esses locais. Os vizinhos da família Richardson lembraram-se agora que pequenos roubos de alimentos e objetos pessoais começaram muito antes do incidente. Anteriormente, os moradores do distrito atribuíam isso a ações aleatórias de vagabundos, mas o rapto de Max fez todos entenderem que o autor agia de forma muito mais consciente e ponderada. A polícia voltou novamente aos materiais de arquivo, estudando os dados sobre uma pessoa que já tinha aparecido em casos de invasão ilegal. Nos documentos, mencionava-se que este homem podia permanecer por muito tempo em casas alheias, evitando cuidadosamente o contato com os moradores. Ele usava tudo o que encontrava na casa, alimentava-se do que podia ser facilmente levado sem ser notado e estudava cuidadosamente a rotina diária dos proprietários. Foi notado separadamente que o suspeito poderia observar crianças, embora nesses casos não houvesse raptos reais. Paralelamente, a polícia realizou verificações em armazéns e hangares nos subúrbios. Numa dessas instalações, os peritos encontraram uma caixa de cartão com vestígios de sangue e uma pequena meia, muito semelhante às que Max usava. Os pais do menino confirmaram que tal meia poderia realmente pertencer ao filho, mas não havia 100% de certeza, pois não foram encontradas características especiais ou marcas nela. Os peritos analisaram a caixa, mas não conseguiram criar um perfil completo de ADN, e as conclusões permaneceram incertas. No fundo do mesmo hangar, encontraram sinais de que alguém tinha pernoitado ali. Esteiras velhas, latas vazias de conservas baratas e um bidão de água, mas nenhum vestígios da presença de uma criança. Em breve, os investigadores receberam uma mensagem importante de um conhecido de um dos trabalhadores locais, que se lembrou de uma conversa invulgar com um estranho na área da Winslow Street. Este homem fez perguntas estranhas. Como entrar despercebido num sótão? Como são construídas as condutas de ventilação e onde costumam estar as escadas de serviço? Na altura, o interlocutor pensou que se tratava de uma simples reparação doméstica e não deu importância ao comportamento suspeito. A polícia documentou cuidadosamente o seu testemunho e adicionou-o ao quadro geral da investigação. Voluntários que participaram na busca mencionaram várias vezes uma carrinha escura que foi vista repetidamente na área. No entanto, as testemunhas não conseguiram descrever com precisão a marca ou a cor do veículo, e ninguém conseguiu ver a matrícula. Os policiais verificaram veículos semelhantes nas bases de dados, mas sem sucesso. Finalmente, surgiu a teoria de que o autor usou intencionalmente um veículo alheio ou não registrado para não deixar rastros. As investigações continuaram, mas progrediam muito lentamente. Os registros das conversas com testemunhas oculares, materiais de exames técnicos e informações sobre outros casos semelhantes eram constantemente complementados. A tarefa principal continuava a ser encontrar Max, mas apesar dos esforços de voluntários e policiais, ainda não havia pistas concretas. As investigações indicavam que o autor se tinha preparado cuidadosamente, estudado atentamente os hábitos dos moradores do distrito e não tinha deixado provas óbvias. Nas declarações oficiais, foi enfatizado que a hipótese de encontrar o menino dependeria da rapidez com que a polícia conseguisse descobrir todas as rotas e esconderijos da pessoa que cometeu este rapto. A investigação desenrolava-se gradualmente, e os investigadores continuavam a juntar detalhes e factos num quadro único. Os policiais ouviam cada vez mais atentamente os testemunhos dos moradores do distrito da Winslow Street e notavam cada vez mais casos semelhantes. Pegadas, janelas cuidadosamente abertas, danos mínimos e atenção especial do autor a sótãos e caves.
Alguns proprietários nem sequer notaram que um estranho tinha vivido muito perto deles por um longo tempo. Inicialmente, a polícia acreditava que os pequenos roubos eram episódios aleatórios ligados a vagabundos. No entanto, ao juntarem os factos, descobriu-se que a situação era muito mais séria. Em todos os casos, o autor levava apenas alimentos e utensílios domésticos simples, evitava objetos caros e não entrava em contato com os moradores. Em breve, ficou claro que ele examinava cada casa propositadamente, escolhendo o local mais seguro e conveniente para si. Uma das descobertas mais importantes foram os resultados da inspeção de um armazém abandonado na zona industrial. Lá, entre caixas velhas, encontraram recortes de jornais com informações sobre eventos locais, sendo que um artigo sobre um evento escolar de caridade tinha marcas claras com uma caneta vermelha. Precisamente neste material era mencionado o filho da família Richardson, Max. Os peritos concluíram que o artigo tinha sido recortado pouco antes do rapto, o que significava que o autor já tinha demonstrado interesse especificamente nesta criança com antecedência. Os investigadores contactaram imediatamente a escola de Max para descobrir se alguma pessoa suspeita tinha sido notada lá. Os funcionários da escola não conseguiam lembrar-se de nenhum incidente sério, mas 2 funcionários mencionaram um homem que tinha vindo observar competições infantis e não parecia ser um pai. Ninguém lhe prestou atenção na altura, pois ele não se comportou de forma conspícua. A polícia expandiu o seu círculo de busca, verificando outros relatos de pais sobre pessoas suspeitas perto de parques infantis no verão daquele ano. Tais relatos foram recebidos, mas anteriormente não tinham sido associados a ameaças sérias. Agora, a investigação concluiu que o autor poderia ter escolhido uma vítima adequada com antecedência, estudando os locais onde as crianças se reúnem. Entretanto, agentes e voluntários continuaram a vasculhar edifícios abandonados e estruturas agrícolas fora da cidade. Num desses locais, encontraram um saco-cama velho e restos de comida que obviamente tinham sido trazidos para lá recentemente. Após a análise, descobriu-se que alguns alimentos coincidiam com os que tinham desaparecido da casa dos Richardson. Numa prateleira de madeira estava gravada uma inscrição com o nome de Max e a palavra casa. Embora não fosse possível determinar a data exata da inscrição, ela levantou a suspeita de que a criança pudesse ter sido movida de um lugar para outro, tentando evitar câmaras de vigilância. A polícia divulgou ativamente fotografias de Max por todo o distrito e para além dele. Voluntários lançaram uma campanha nas redes sociais, pedindo aos moradores que relatassem quaisquer locais onde o autor pudesse estar escondido. O telefone da linha direta tocava sem parar, mas todas as mensagens revelaram-se inúteis. Ninguém tinha visto a criança pessoalmente, e também não houve contactos diretos com o raptor. Os investigadores determinaram que o autor agia de forma muito cuidadosa e ponderada. Ele escolhia cuidadosamente casas onde pudesse permanecer despercebido por muito tempo, evitava câmaras de vídeo e não deixava provas óbvias. Foi pedido aos pais de Max que não divulgassem detalhes da investigação para não atrapalhar a busca e não assustar possíveis testemunhas. A busca continuou em várias direções. Edifícios abandonados foram verificados, objetos encontrados foram cuidadosamente analisados, testemunhos sobre pessoas suspeitas foram recolhidos. A administração municipal alocou fundos adicionais para contratar investigadores privados, e algumas provas foram enviadas para análise acelerada no estado vizinho. A investigação atingiu uma fase em que cada pequeno detalhe poderia desempenhar um papel decisivo. Tudo indicava que o autor agia de acordo com um plano previamente elaborado. Os investigadores decidiram rever novamente todos os incidentes anteriores de invasão para entender como ele tinha passado de pequenos roubos para o rapto de uma criança. A questão mais importante permanecia: ele agiu sozinho ou com cúmplices? A investigação entrou numa fase crítica onde qualquer descoberta ou novo testemunho poderia influenciar o futuro de Max. As investigações expandiram-se gradualmente para além de Stafford, e a polícia local decidiu envolver serviços federais para examinar as provas de forma mais detalhada e descobrir possíveis ligações com outros estados. O grupo operacional começou a criar uma base de dados comum, onde eram inseridas informações sobre todos os casos semelhantes de invasão de domicílios.
Foi dedicada atenção especial a casos semelhantes de desaparecimento de crianças em regiões vizinhas nos últimos 1 ano e meio. Em breve, surgiu o caso de uma menina do distrito vizinho de Brunswick, que tinha desaparecido alguns meses antes. Na altura, a polícia presumiu que a criança tinha fugido por conta própria, pois não havia sinais de arrombamento. No entanto, os pais da menina também relataram ruídos estranhos na casa. Os investigadores suspeitaram que o autor poderia ter escolhido uma tática semelhante. Invadia casas despercebido, permanecia invisível por muito tempo e observava crianças, escolhendo as famílias mais vulneráveis. Como parte da expansão da busca, a polícia investigou o terreno de uma antiga fábrica metalúrgica, onde havia muitos hangares e corredores vazios que se tornaram refúgios para sem-abrigo. Numa das salas foram notadas inscrições na parede com o nome Max. Ao lado, estava uma peça partida de um carrinho de brincar. Os pais do menino reconheceram o brinquedo e informaram que um modelo semelhante tinha desaparecido da sua casa 1 mês antes. Embora não se pudesse afirmar com certeza que a peça pertencia a Max, isso confirmou a teoria de que o raptor se movia com a criança entre locais abandonados. Os peritos continuaram a comparar amostras de ADN encontradas no sótão e em outros locais com todas as bases de dados disponíveis. Novamente surgiu o nome Michael Green, um homem com historial de pequenos roubos e invasões. Green também já tinha sido suspeito de observar pessoas. Ele deixava pegadas semelhantes e não cooperava com as investigações. Após a sua liberdade condicional antecipada, ele não apareceu na sua morada e podia mover-se livremente pelo estado. Ao mesmo tempo, a polícia continuou a estreita colaboração com a família Richardson. Os pais compilaram uma lista dos objetos que desapareceram juntamente com Max: uma pequena mochila, roupas e alguns brinquedos. Os investigadores pediram aos voluntários que relatassem se notassem algo desta lista. A polícia também indicou que o autor provavelmente escolhia locais escondidos e evitava áreas movimentadas, razão pela qual as verificações regulares de casas abandonadas e armazéns continuaram. Paralelamente, foram investigadas versões relacionadas com motivos pessoais. No entanto, Alex e Laura Richardson negaram veementemente a existência de conflitos, dívidas ou litígios legais. Os seus vizinhos confirmaram que a família nunca se tinha metido em problemas. Tornou-se claro que o motivo do rapto dificilmente poderia ter sido vingança ou dinheiro. Ninguém ligou aos pais com um pedido de resgate. A polícia enfatizou que este caso só poderia ser resolvido através de uma estreita colaboração com os residentes e os meios de comunicação. Eram regularmente publicadas comunicações sobre o progresso das investigações e pedia-se aos moradores que estivessem atentos a estranhos e situações suspeitas. A linha telefônica da linha direta estava constantemente ocupada, mas não chegavam informações concretas sobre Max. Os investigadores decidiram expandir a busca e ir além das fronteiras do estado para encontrar padrões em casos antigos e não resolvidos. Peritos notaram que o autor escolhia sempre áreas tranquilas, evitava casas com alarmes e videovigilância, planeava cada passo cuidadosamente e recolhia informações sobre a família com antecedência. Também foram tomadas medidas especiais para a segurança dos pais de Max, pois suspeitava-se que o raptor pudesse tentar entrar em contato. Foi-lhes proibido comunicar detalhes da investigação a estranhos, partilhar contactos e mencionar provas encontradas. Os investigadores não descartaram a possibilidade de o autor estar a seguir o desenvolvimento dos eventos e poder mudar a sua tática dependendo do comportamento da família. Como resultado de um trabalho intenso, a busca concentrou-se em vários esconderijos presumíveis do autor. Equipas preparavam-se para investigar áreas de difícil acesso com drones e câmaras térmicas. Todos aguardavam os resultados finais da análise de ADN, na esperança de que ajudassem a determinar mais rapidamente a identidade do raptor. Assim, o caso de Max Richardson entrou numa fase em que cada novo detalhe podia ser decisivo. Os investigadores estavam convencidos de que o crime não foi espontâneo e agora verificavam cuidadosamente se o autor tinha agido sozinho ou com cúmplices. Todos esperavam que a próxima fase das investigações trouxesse finalmente clareza e ajudasse a trazer Max de volta para casa. As investigações ganharam ritmo e agora agentes e peritos trabalhavam simultaneamente em várias direções. Uma parte da equipe estudava detalhadamente arquivos regionais e casos antigos.
especialmente casos de invasões de casas com subsequente desaparecimento de crianças. Os restantes dedicavam-se à busca ativa e inspeção de objetos num raio de 50 a 70 milhas de Stafford. Foi dada atenção especial não só a edifícios abandonados, mas também a áreas florestais, penínsulas, estações de barcos e quintas remotas, locais onde o raptor poderia esconder-se sem atrair atenção. Cada novo local era imediatamente registrado na base de dados comum. Peritos continuaram a analisar provas encontradas anteriormente em diferentes locais, como hangares antigos, casas de campo abandonadas e armazéns industriais. Surgiu a teoria de que o autor poderia usar oficinas ilegais ou espaços alugados onde os proprietários não verificavam os documentos dos inquilinos. Um dos senhorios confirmou que tinha alugado recentemente um pequeno espaço no terreno de uma fábrica antiga a um homem que pagou o aluguer em dinheiro e não apresentou documentos. Ele raramente aparecia pessoalmente e evitava contato direto. Os policiais verificaram o registro de visitas, mas descobriu-se que as informações estavam incompletas e o proprietário não conseguiu confirmar as datas exatas. Com base nos dados obtidos, os investigadores tentaram criar uma possível rota do autor, tendo em conta esses espaços escondidos. Na análise, foram identificadas áreas onde as câmaras de vigilância não funcionavam ou não existiam de todo. Os agentes suspeitaram que o autor escolhia especificamente esses locais para evitar a observação. No entanto, permanecia incerto se ele agia sempre sozinho ou tinha cúmplices. Algumas provas, como vestígios em grandes áreas e diferentes tempos de aparecimento, poderiam indicar a participação de várias pessoas. A família Richardson recebia apenas informações limitadas sobre o progresso das investigações. Os pais de Max continuavam a colaborar ativamente com voluntários, mas evitavam o contato com a imprensa. Psicólogos aconselharam-nos a manter a calma e a evitar detalhes nos meios de comunicação para não dar ao autor uma visão do curso da investigação. Apesar do interesse dos jornalistas, os representantes oficiais da polícia davam apenas comentários breves. Num dos armazéns alugados, registrado com documentos falsos, a polícia encontrou um desenho infantil, presumivelmente de Max. As folhas estavam sujas e, embora os peritos não conseguissem extrair um perfil completo de ADN, os marcadores e o estilo de desenho correspondiam aos objetos desaparecidos da casa dos Richardson. Os pais de Max, após verem as fotografias desses desenhos, suspeitaram que o seu filho pudesse ser o autor. Esta descoberta tornou-se uma pista importante. Depois disso, a polícia concentrou a sua atenção em armazéns e hangares no setor sudeste da cidade. Lá, havia vários edifícios com geradores autônomos nos quais se podia entrar despercebido. A área era impopular entre os empresários locais devido a acidentes técnicos no passado. Praticamente não havia pessoas lá, e testemunhas eram encontradas apenas esporadicamente. Isto correspondia completamente ao método de atuação do raptor. A polícia local reforçou a colaboração com as estruturas distritais e realizou controlos conjuntos das estradas perto de instalações industriais. O trabalho avançava lentamente, pois a maioria dos edifícios estava abandonada ou destruída, e os registros sobre os inquilinos praticamente não existiam. Os investigadores tiveram que recolher informações literalmente aos pedaços, entrevistando antigos funcionários, guardas e visitantes raros dessas áreas. Paralelamente, os especialistas continuaram a análise expandida das amostras de ADN encontradas anteriormente. No entanto, a verificação das bases de dados federais não revelou correspondências com o nome Michael Green. Isto sugeriu que o autor poderia ter evitado deliberadamente situações associadas ao registro do seu ADN ou usado documentos falsos. O trabalho de comparação das amostras já estava a ser continuado em vários estados. A investigação desenvolvia-se agora em várias direções simultaneamente. Os investigadores verificavam todas as áreas de armazéns e produção onde alguém poderia viver discretamente. Também foram comparados casos de crianças desaparecidas em outros distritos com sinais semelhantes de invasão de domicílios. Foi dada atenção especial a movimentos suspeitos de carrinhas escuras e outros veículos que pudessem ter sido usados pelo raptor. Além disso, a polícia observava atentamente todas as tentativas do autor de contactar os pais de Max ou de o levar para além das fronteiras do estado. Oficialmente, informações sobre Max foram enviadas para todos os principais nós de transporte.
Voluntários distribuíram panfletos num raio de centenas de milhas. Apesar de todos os esforços, não havia provas diretas nem pistas concretas sobre o paradeiro de Max. Pessoas relatavam indivíduos e veículos suspeitos, mas ninguém conseguia fornecer detalhes concretos. A investigação entrou numa fase em que cada pequeno detalhe poderia tornar-se decisivo. Os policiais permaneciam preparados para todas as eventualidades, sabendo bem que era praticamente impossível prever as ações futuras do autor. Todos aguardavam o aparecimento de uma nova prova importante ou testemunha que pudesse indicar a rota exata do autor ou o possível paradeiro de Max. A polícia recebeu informações sobre uma carrinha escura suspeita avistada na cidade vizinha de Holmdale. Vários moradores relataram ter visto o veículo perto de um edifício abandonado nos arredores da cidade. As forças operacionais dirigiram-se imediatamente para lá e iniciaram uma verificação com o apoio dos serviços distritais. Ao chegarem, notaram um homem que correspondia completamente à descrição do suspeito. Ao ver a polícia, ele tentou fechar as portas da carrinha e fugir, mas os agentes conseguiram detê-lo. Na primeira inspeção do veículo foram encontradas ferramentas de arrombamento, lanternas, água e vários recipientes vazios semelhantes aos mencionados nos relatórios sobre o caso de Max. O suspeito respondeu inicialmente de forma evasiva. Não tinha documentos consigo e o nome que deu não correspondia a nenhum registro nas bases de dados. Mais tarde, os peritos compararam as suas impressões digitais e amostras de ADN com as provas encontradas no sótão dos Richardson. A correspondência foi completa. Também foram encontradas ligações a outros locais onde anteriormente tinham sido descobertos objetos relacionados com o desaparecimento de Max. Paralelamente, voluntários juntamente com a polícia verificavam possíveis esconderijos do raptor noutro local. Um morador relatou ter visto uma pessoa parecida com o suspeito perto de um barracão abandonado. As forças operacionais inspecionaram imediatamente a área e, para seu alívio, descobriram Max no interior. Ele estava vivo, mas muito enfraquecido e abatido. No exame, os especialistas perceberam imediatamente que Max tinha sido mantido em cativeiro por muito tempo. O próprio Max não conseguiu descrever o seu percurso em detalhe. Disse apenas que era constantemente transportado à noite. Médicos confirmaram que Max necessitava urgentemente de ajuda médica e psicológica. Os pais chegaram imediatamente ao local da descoberta e entregaram o filho aos médicos. A polícia informou imediatamente o público que Max foi encontrado vivo, mas enfatizou o grave estado psicológico de Max. Sob a pressão das provas, o detido começou em breve a confessar. Ele contou que tinha observado a casa dos Richardson durante várias semanas, invadindo o sótão e estudando cuidadosamente a rotina diária da família. Nos seus pertences pessoais, foram encontrados cadernos com endereços de outras famílias, onde estavam anotados os horários em que os pais costumavam estar ausentes ou a dormir. Estes registros coincidiam com as queixas dos moradores sobre pequenos roubos de alimentos e objetos. O suspeito confirmou que estava interessado principalmente em famílias com crianças, embora se recusasse a explicar os seus motivos. Com o detido, foram encontrados recortes de jornais sobre eventos escolares e competições infantis com notas que indicavam a hora e o local dos eventos. Ele admitiu que não investigava apenas Stafford, mas também outras cidades, escolhendo para os seus propósitos casas sem sistemas de segurança fiáveis. Uma verificação adicional revelou que o detido era procurado por várias pequenas infrações em outras regiões. No entanto, não foram encontradas provas diretas da sua participação em raptos anteriores de crianças, embora os investigadores não excluíssem a possibilidade de ele ter tido cúmplices. Os registros do suspeito indicavam uma possível ligação a outras pessoas, mas ele afirmou ter agido sempre sozinho. Max também deu depoimentos importantes à polícia. Ele relatou que tinha visto apenas uma pessoa, que lhe trazia comida e água. O exame médico confirmou graves consequências psicológicas do cativeiro. Os investigadores decidiram publicar apenas parte das informações para não prejudicar Max. Os pais agradeceram publicamente a todos que ajudaram na busca e pediram que respeitassem a sua privacidade. Pouco depois, o detido foi oficialmente acusado de vários crimes: invasão de domicílio, rapto de criança, tomada de refém e outras infrações. No entanto, muitas perguntas ainda permaneciam sem resposta.
A polícia continuou a verificar os registros do suspeito que continham endereços de outras famílias e rotas para possíveis crimes. Não foi excluído que ele pudesse ter estado envolvido noutros raptos, embora não houvesse provas diretas disso até o momento. As investigações mostraram que tais casos podem ocorrer com mais frequência do que se pensava anteriormente. Alguns vizinhos dos Richardson relataram que tinham visto mais do que uma pessoa estranha perto de casas vazias, mas não houve confirmações concretas disso. Finalmente, o caso de Max Richardson foi levado a tribunal. Max foi devolvido aos seus pais, mas ele e a sua família tinham pela frente um longo processo de reabilitação. A polícia confirmou oficialmente que o autor tinha preparado o crime de forma direcionada, mas uma questão importante permaneceu em aberto, formulada por um dos agentes. Quantas crianças ainda poderiam ter sido suas vítimas? E será que possíveis cúmplices ainda estão em liberdade?